Graça e paz, sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Radaças à Mesa. Eu me chamo Shirley, faço parte da liderança das Radaças. Somos da Igreja Batista Plenitude de Deus, que fica localizada na rua Silvio Lagreca, número 251, no quilômetro 19,5 da Raposo Tavares, sentido São Paulo. Venha nos visitar. Temos cultos de segunda, quarta e domingo. Segunda e quarta às 20 horas. Segunda nós temos o culto de oração, que tem sido uma grande bênção, um derramar do Senhor. Na quarta-feira nós temos o culto da vitória, temos tido palestras incríveis. E domingo é o culto da família. Temos o culto às 9 e às 19 horas da manhã. Venha fazer parte dessa família, venha nos visitar. Eu gostaria de iniciar agradecendo a Faculdade FAB de Teologia por esta oportunidade, por estar cedendo aqui o estúdio e todo cuidado e carinho conosco. Eu agradeço. Depois vai ser colocado ali na tela o link da faculdade para que vocês possam conhecer o trabalho grandioso que essa faculdade tem. Falo isso porque eu sou aluna e eu tenho crescido tanto intelectualmente como espiritualmente a cada dia. E vamos lá para mais um podcast Entre Mulheres. Vamos começar falando com essas convidadas maravilhosas, que eu louvo a Deus, são parceiras minhas de ministério, mulheres que têm uma caminhada já longa com Cristo. Tem umas que tem carinha de menina aqui, mas é só carinha. Então vamos começar aí se apresentando. Vamos começar, Carol, contigo. Graças a paz, Shirley, graças a paz a todos que estão aí nos acompanhando nesse podcast. É sempre um prazer poder estar aqui nessa mesa de comunhão, falando sobre a palavra do Senhor, que é o que queima o nosso coração. Eu sou a Caroline, tenho 31 anos, sou esposa do pastor Simão, congregamos aqui na Igreja Batista, tenho 2 filhos lindos e maravilhosos, Estela e Theo, e eu tive o privilégio de nascer no berço cristão, berço evangélico, e estou aí nessa caminhada, pregando, anunciando o Evangelho do Senhor, que é aquilo que nos satisfaz, né? Porque o desejo do nosso coração a cada dia mais e mais é falar sobre o Cristo. Fomos feitas para isso, né, meninas? Sim. Roxane? Graça e paz. Também como a Carol, tive o privilégio de nascer, né, no berço evangélico, desde pequena sendo ensinado nos caminhos do Senhor. Hoje sou casada com o diácono Adelson, congregamos juntos aqui na Igreja Batista e temos a nossa filha, eu chamo de nossa pretinha. Linda! Alice, ela tem 3 aninhos e juntos nós servimos ao Senhor aqui na igreja. Sirlene. Sim, a paz do Senhor a todos. É um privilégio estar aqui, eu louvo a Deus por este momento. Eu me chamo Sirlene, estou no Evangelho já desde... Na verdade, eu me converti com 15 anos, retomei, eu fiquei um tempo longe do Senhor, mas voltei aos caminhos do Senhor em 93. Então, desde lá, eu tenho estado na presença do Senhor. Eu sou casada com o Marcelo, que também estamos aqui. Estamos aqui na Igreja Batista Plenitude desde março de 2023, para a graça de Deus. Também na faculdade. Está sendo bênção na nossa vida. E tenho 2 filhos já, um casado e outro estão na igreja presbiteriana, mas são bênção na presença do Senhor. E eu louvo a Deus por isso. Amém. Bem, eu também sou casada com Alexandre, tenho 2 filhas maravilhosas, Beatriz e Ana. Conheci a palavra do Senhor aos 10 anos. Acredito que a minha família ficou uns 5 anos, mas depois, infelizmente, eles saíram da igreja. E aí eu tive toda a minha adolescência e juventude fora da igreja. Até eu encontrar com essa moça aqui, no refeitório do trabalho. Pois é, irmãos, no refeitório do trabalho, ela me encontrou para falar a verdade e desde então, sempre falando de Jesus, de Jesus. E isso eu tinha o quê, gente? 18 anos. 18 anos. E ela me ganhou para Cristo. 23 anos atrás. E ela me ganhou para Cristo. E hoje eu tenho o privilégio de tê-la aqui comigo. Sim, amém. sem dúvida. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então vamos lá. Hoje nós vamos iniciar a série Mulheres versus Obras da Carne. E o assunto que nós vamos iniciar hoje, meninas, é um assunto muito sério. Seríssimo. Vamos falar sobre a mentira. Né? Iniciando, eu fiz uma pesquisa em alguns dicionários e resumindo o que eu tinha pesquisado, pelo dicionário, a mentira significa o ato ou o efeito de mentir,
afirmação que se opõe à verdade, informação enganosa ou controvertida, aquilo que dá falsa ideia, o que ilude ou opinião sem fundamento. Em Gálatas 5,16, encontramos explicações a respeito das obras da carne. E o que esse podcast, essa série que a gente vai ter em relação a mulheres vezes obras, pedir para que o Senhor trabalhe nos nossos corações, trazendo transformação e libertação para as nossas vidas. Para quê? Para que venhamos ser mulheres frutíferas na obra do Senhor, para que venhamos alcançar o propósito que Deus tem para a nossa vida, né? Lá em Mateus 7,18, o Senhor fala que toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Então, nós precisamos não estar apenas dentro da igreja, nós precisamos dar frutos. E frutos não é só dentro da igreja, é fora da igreja. Quando eu penso em uma planta, um exemplo assim bem rápido para a gente introduzir, eu gosto muito de planta. Mas eu não tenho dom para cuidar de plantas, meninas. Eu te entendo. Eu não tenho. Então, a minha mãe foi lá e me trouxe algumas plantas. Meu marido também comprou uma planta para mim. E eu, toda animada de manhã cedo, eu ia lá e molhava. Eu regava aquela planta. Ainda perguntei como é que eu ia cuidar daquela planta. Como que tinha que ser. Uma tinha que molhar 3 vezes por semana. A outra tinha que molhar todo dia. A outra tinha que molhar 2 vezes. Cada uma com a sua peculiaridade ali, né? E fui fazendo isso. Antes de trabalhar, eu ia lá e molhava. E, gente, elas não cresciam. E as folhas começaram a murchar. Eu comecei a ficar tão triste. Aí eu falei para Ale, realmente, eu não tenho mão para cuidar de planta, né? Porque como dizia aí minha mãe, meu pai, tem pessoas que têm o dom, que coloca a mão na planta, né? E tem pessoas que não. Eu falei, eu não tenho dom. Ele, calma. Aí o que ele fez? Ele foi olhar a planta. Aí ele chegou pra mim e ele falou, sabe o que tá acontecendo com a tua planta? Ela tá com praga, Shirley. Eu falei, como que tá com praga se eu não vi? Ele, você não olhou de perto? Vai lá e olha de perto. Aí eu cheguei bem pertinho, gente. Aí eu comecei a ver aqueles carocinhos bem pequenininho lá no meio delas. E aí eu parei pra analisar, eu falei, poxa, eu não acredito. Ele falou, agora tem que cuidar, tem que tirar essas pragas pra que comece a florescer. E aí foi aí aonde ele cuidou, aí ele comprou, né, o material, eu ajudei. Gente, ficou linda a minha planta. Trazendo isso para nossa vida. Nós somos regadas toda semana. Toda semana nós estamos dentro da igreja, recebemos a palavra do Senhor, vamos para casa, somos instruídas a estar lendo a palavra do Senhor. Não só instruídas, nós somos motivadas a estar sempre lendo a palavra de Deus. Sempre estamos sendo regadas, uma vez por semana, outras 3 vezes por semana. Mas o que Deus está fazendo aqui através do ministério, vezes obras da carne, é chamando todas as mulheres a olhar de perto se não tem nenhuma praga em você que está te impedindo de frutificar. Amém. E essas pragas estão nas plantas que estão na obra. Não é que está fora da obra. Então o Senhor nos chama a esse momento para ver se essas obras da carne não estão igual aquelas praguinhas, quase invisíveis aos nossos olhos, mas gritantes para o mundo. Amém? Amém. Então vamos lá. Vamos começar então com a Carol. Ah, maravilha. Carol, o que a Bíblia diz sobre a mentira? Bom, Shirley, a Bíblia, ela vai condenar a mentira em várias partes, em vários trechos. Nós vamos ter a Bíblia condenando a mentira e a gente precisa ter muito bem esclarecido que a mentira é um pecado. E por mais que seja assim, algo que a gente olha e fala, nossa, jura que a mentira é um pecado? Mas é importante no tempo presente a gente frisar isso, porque querendo ou não, a nossa mente, ela é pré-condicionada a gente estereotipar pecados somente como traição, adultério, somente como algo muito grande, embriaguez, fornicação, e a gente acaba banalizando e tratando a mentira, ou levantar um falso testemunho contra o irmão, como algo como se Deus não se importasse com isso. E isso é uma grande mentira de Satanás para as nossas vidas, porque a palavra de Deus, ela vai deixar bem clara que a mentira, ela é abominável ao Senhor. O Senhor, ele não se agrada disso. Tem até alguns versículos, Provérbios 12:22 diz assim, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor. E eu acho lindo que tem algumas versões que vai dizer assim, que usar o termo que o Senhor odeia o mentiroso. Para deixar tão claro e tão enfático o quanto Deus abomina de fato essa prática que é a mentira. E também Efésios 4:25 diz assim,
que é para nós deixar a mentira de lado. Para todos nós que estamos ali na caminhada com o Senhor, devemos deixar a mentira de lado e devemos falar com verdade com o nosso próximo, porque a verdade, ela deve ser um reflexo da nossa vida, porque se nós servimos a um Deus ao qual o seu caráter é um caráter verdadeiro, se nós servimos a um Cristo que a própria palavra vai dizer pra gente que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, nada mais do que os seus seguidores, eles agirem com a verdade, porque não tem como nós dizermos que amamos a Deus, que servimos a um Cristo, dizermos que somos templo e morada do Espírito Santo de Deus e agimos contra a própria natureza e o caráter de Deus. E a gente precisa ter isso muito bem esclarecido dentro do nosso coração. E por mais que o mundo hoje queira banalizar e dizer assim, ah não, é só uma mentirinha, ah não tem nada a ver. Não, a palavra a todo momento vai deixar bem claro que a mentira é algo abominável ao Senhor e ela é um pecado. E a gente precisa ter isso muito ardente no nosso coração no tempo presente. Então não tem esse negócio de mentirinha ou mentirona, é mentira. Isso. E Deus odeia a mentira. De modo que, só um complemento, o assunto é tão sério, tratado de forma tão enfática, clara na Bíblia, que em Apocalipse, capítulo... Cadê que eu salvei aqui? Apocalipse, capítulo 22 e versículo 15, diz assim, ó. Ficarão de fora os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidade sexual, os assassinos, os idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. A mentira, ela está relacionada com os pecados que farão as pessoas ficarem de fora. Para a gente entender o quão sério é tratada a mentira na Bíblia e que nós não podemos relativizar esse tema. Ora pode, ora não pode, mas é pequena, mas é grande. Então a Bíblia trata de forma clara e séria sobre o assunto, né? E a mentira também, ela traz consequências, tanto espirituais como sociais, trazendo situações, levando até mesmo pessoas a estar deprimidas, ansiosas. Por quê? Porque elas vivem a mentira. Então elas ficam o tempo todo preocupados se aquela mentira vai vir à tona, se aquela mentira, escravo, se alguém vai... Então ela se torna escrava da mentira. Então isso causa depressão, muitas pessoas estão deprimidas, muitas pessoas estão ansiosas, estão se tratando e não sabem o motivo, que o motivo é estar mentindo, enganando. E isso é a preocupação. Nossa, eu tô mentindo, será que alguém vai descobrir? Será que vai vir à tona isso? E quantas pessoas estão vindo? Quantas mentiras estão dentro de lares? Quantas mentiras estão em casamentos, que estão destruindo casamentos? Homens preocupados com, será que a minha esposa vai descobrir? Mulheres preocupadas, será que meu esposo vai descobrir? E o fim do casamento? Então aqui eu vou deixar está em Provérbios 6, lista que a língua mentirosa entre as coisas que o Deus mais detesta. O Senhor mais abomina. Eu vou estar lendo aqui, Provérbios 6, 16. Deixa eu pegar. Isso, chega pertinho do microfone aí. Está lendo aqui. Essas 6 coisas aborrecem o Senhor e a 7ª a sua alma abomina. Olhos altivos e língua mentirosa e mãos que derramam sangue inocente. O Senhor abomina a pessoa que mente. A língua mentirosa desagrada a Deus. Amém? Forte. É isso mesmo, meninas. Olha, eu até vou fazer um complemento sobre esse versículo que eu estava lendo e eu falei, gente, olha que extraordinário. Como a Carol falou, o que acontece em relação à mentira? A gente leva como um pecadinho, né? É muito mais fácil a gente olhar as pessoas que praticam bebedeiras, né? Vícios. Que mais, meninas, que a gente pode falar? Fornicação, traição, adultério. Traição. E a mentira, a gente leva às vezes como algo bobo. Nesse caso que ela tá falando, às vezes de ter uma mentira no casamento, num relacionamento, já é uma coisa mais intensa. E quando a gente faz aquelas mentirinhas... não é nada demais, não, eu não falei isso. Você não assumiu uma coisa que você fez, não, eu não falei isso, ou eu não fiz isso. Gente, é mentira. Indiferente à mentira. E o que a gente precisa tomar muito cuidado é que quem mente está preocupado com quem está olhando
para ele, ou com um grupo que tá vendo, que tá pensando dele. Mas a gente esquece que tem um Deus que vê todas as coisas, e a gente deveria estar preocupado com esse Deus, porque é ele que vai nos levar à salvação. Não é o seu pastor, não é o grupo que você anda, é o Senhor que vai nos levar. E aí, nessa parte aqui, como a Sirlene já tinha lido, eu vou reler. As 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa. Ó, a mentira de novo. Mãos que matam o inocente. Coração que trama a maldade. Mentira de novo, porque quem trama a maldade é o mentiroso. Pés que se apressam em fazer o mal. Quem mente, ele se apressa a fazer o mal. Tudo tá ligado à mentira, meninas. Testemunha falsa que diz mentiras. E aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. É o quê? É um mentiroso. Porque para ele fazer isso, ele conta uma mentira. Olha como tá tudo ligado à mentira isso, né? Como é sério esse assunto. Então, vamos lá mais um pouquinho. Roxane, mentir é sempre pecado ou há situações que são justificáveis? Que forte essa pergunta. Forte. E eu vou te falar uma coisa, minha irmã, é polêmico. É polêmico. Que o Senhor derrame da sabedoria dele, porque é polêmico esse assunto. Essa é uma pergunta muito interessante e eu gostaria de deixar a Bíblia responder, como é a nossa base de toda a conversa que nós estamos tendo aqui. A Carol já deixou claro que, biblicamente, né, a mentira é um pecado. Partindo desse princípio, nós não podemos cair no erro de achar que Deus vai aprovar o pecado por causa do contexto em que ele aconteceu. Pecado é pecado e Deus nunca vai aprovar. Independentemente da forma ali, do contexto, nós temos como ser humano muitas coisas a justificar diante de Deus. Amém. Somos limitados, mas ter a aprovação de Deus para fazer algo errado, nós precisamos deixar bem claro que biblicamente nós não teremos no tocante ao ponto do pecado. Só que por que é importante a gente tocar nesse assunto? Porque há algumas situações na Bíblia em que a mentira ela foi colocada, ela foi utilizada como um meio de fugir de uma situação muito delicada e muito difícil. Desses 2 pontos, eu gostaria de citar, desses exemplos que nós temos na Bíblia, eu gostaria de citar dois exemplos. Um está lá no livro de Êxodo, capítulo 1, e o outro está lá no livro de Josué, capítulo 2. Vamos começar falando de Raabe. Raabe, de Josué lá, né? Raabe, ela é uma prostituta que vive na cidade de Jericó. E na cidade de Jericó, Josué dá ordem a 2 espias para que vá até lá e façam um relatório do local. Quando esses espias vão, eles ficam hospedados na casa de Raabe. Raabe recebe esses homens, Raabe sabe quem são esses homens e recebe em sua casa. Quando o rei descobre que tem 2 espias lá, o rei manda mensageiros para que ela entregue aqueles homens. Então ela sai para fora, os homens estavam escondidos na casa dela e ela sai dizendo que realmente eles estavam lá, eles passaram por lá, mas já foram, que é para eles seguirem o caminho que possivelmente eles possam encontrar aqueles homens no caminho. E aí a Bíblia diz que ela volta, tem um diálogo e fala como que o povo está temendo a presença, que ela reconhece que existe um Deus na vida daqueles homens. E no versículo 12, ela diz assim: portanto, jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, também serão bondosos com a minha família, e me deem um sinal seguro com relação a isso. E aí, quando Hebreus faz a menção de Raabe, que Hebreus fala assim, lá no capítulo 11, versículo 31, quando ele faz essa referência, ele diz assim, ó: pela fé, a prostituta Raabe não foi morta com os que haviam sido desobedientes, pois tinha acolhido os espias pacificamente. A Bíblia deixa claro que ela foi salva porque ela acolheu e recebeu aqueles homens. Então, a bênção que ela recebeu não estava relacionada, não tinha relação nenhuma com a mentira que ela contou. A relação era direta com o fato dela ter acolhido aqueles homens. Entende a diferença? Agora vamos ao texto de Êxodo no capítulo 1,
quando a gente está naquela situação monstruosa, onde o rei dá ordem para que matem os bebês. Ele chama as parteiras para que elas se apresentem diante dele. Já é ali um sinal de intimidação. Quando essas parteiras chegam, as parteiras das mulheres hebreias, ele dá uma ordem direta e diz assim, eu quero que vocês olhem as crianças que nascer e se for menino, Carol, matem. Eu não quero que menino viva. E aquelas mulheres saem da presença do rei e a Bíblia diz assim no capítulo 1 de Êxodo, versículo 7. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Então, elas não cumpriram. E foram chamadas depois diante do rei para prestar conta disso, porque o rei queria entender o que estava acontecendo, que uma ordem não tinha sido cumprida. E elas ali falaram, é porque as mulheres são vivas e quando a gente chega, elas já deram a luz, então não dá tempo da gente fazer nada. Só que no versículo 21, então assim, elas usaram essa situação para conseguir ali se justificar diante do rei. Só que no versículo 21 diz assim, visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem as suas próprias famílias. Então, vou fazer uma leitura direta aqui. Versículo 7. Contudo, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram à ordem do rei do Egito e deixaram viver os meninos. Versículo 21. Visto que as parteiras temeram a Deus, ele lhes concedeu que tivessem suas próprias famílias. Mais uma vez, a bênção de Deus estava relacionada ao temor que elas tiveram em não cumprir uma ordem que era de tirar a vida daqueles meninos. Então, nas duas situações, o texto, por si só, ele já está se explicando. Nos casos apresentados, elas mentiram. Só que a gente vê que claramente a bênção de Deus estava atrelada ao temor que elas tiveram em não entregar aquilo que estava sendo pedido. No caso de Raabe, não entregaram os espias. E no caso das parteiras, elas não entregaram os bebês, a vida dos bebês. Então, isso significa dizer que, apesar de Deus olhou o cenário e agiu de misericórdia com aquelas mulheres, assim como é na nossa vida no dia a dia. Porque já pensou, se Deus deixar de nos abençoar por um pecado que a gente cometeu, como que vai ser a nossa vida? Por uma mentira? Por uma mentira. Então, assim, Deus olhou o cenário e usou de misericórdia por causa do temor. Mais uma vez, deixando claro que a bênção de Deus não estava de maneira nenhuma. Eu fiz questão de ler o texto para deixar claro com a mentira que elas contaram, mas com o temor. Então, Deus usou de misericórdia. E aí, o que a gente precisa entender? É que esse texto não é um álibi para que a gente pecar. Para a gente pecar e usar e dizer que nós seremos abençoados por Deus. Porque no tocante à nossa responsabilidade, nós precisamos nos reposicionar naquilo que estamos errados. Amém. Porque a gente olha a nossa vida e fala assim, tô recebendo bênção aqui, bênção ali, e esquece que essas bênçãos, elas vêm por causa da misericórdia de Deus, mas temos nós a responsabilidade de colocar a nossa vida diante do altar e reparar aquilo que está errado. Se eu tenho uma amizade na qual eu tenho que ficar o tempo todo mentindo, eu tenho que reparar isso. Se eu tenho um relacionamento dentro de casa com meu esposo, na qual eu tenho que ficar o tempo todo mentindo, eu preciso reparar isso. Mas de alguma forma Deus está te abençoando por causa da misericórdia. Mas o que no tocante a nós temos que reparar. Então, se tem alguma situação que a gente está olhando para a nossa vida e estejamos em pecados, entenda que a bênção de Deus está relacionada à misericórdia, mas não com o pecado que nós estamos vivendo. Sensacional. Caiu por terra a história, que algumas pessoas acabam se embasando nisso, falando a respeito de algumas mentirinhas. Eu já ouvi. Mas na Bíblia tem aquela situação. Olha que lindo, mulherada não tem mais como se apegar a nada em relação à palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela revela ela mesma, né? Ela mesma traz o entendimento, ela mesma se explica. Exatamente. Sensacional. E o que você... Essas exceções, né, elas não podem ser vistas como licença para mentirmos, Perfeito. né? Então, muitas vezes as pessoas começam a ler a Bíblia e ver esses... Não, mas olha, lá aconteceu isso. Então, eu me sinto na liberdade. E em momento algum na Bíblia, ela apoia a mentira. Pelo contrário, nós temos que buscar tudo, direcionamento, buscar diante do Senhor, buscar no Senhor, se colocar diante do Senhor, e porque Ele nos dá a sabedoria e nos dá a capacidade para vencer isso, vencer.
vencer a mentira, em nome de Jesus. A Bíblia registra falha humana, mas para reforçar a misericórdia de Deus, né? Em nenhum momento dos personagens que a gente conhece, que são mais relatados aqui, a Bíblia não esconde o erro de nenhum desses homens da Bíblia, desses grandes homens, mas junto com o erro reforça a misericórdia que Deus tem por lembrar que nós somos pó, né, Carol? Bênção de Deus. Amém. Pensando em Davi, o Senhor, ele É um grande deixou exemplo. bem claro ali todas as suas fraquezas. E que sensacional foi o rei Davi, né, meninas? Exatamente. Sensacional. Então vamos lá, vamos continuar. Errou, Shirley, e se reposicionou. Certo. Foi um rei que errou, confessou o seu erro e se reposicionou. Assim, desculpa, é que veio agora a lembrança, Não, como pode falar. Pedro, quando ele nega Jesus, o que ele está fazendo? Mentindo. As pessoas dizem assim, olha, você andou com Jesus, e Pedro tomado pelo medo, porque muitas vezes a mentira o medo nos leva a mentir, e Pedro tomado pelo medo, ele mente. Só que ao sair de cena e se encontrar, ele percebe que errou, e a Bíblia diz que ele chora amargamente, é um choro de arrependimento. Então Pedro consegue olhar para o seu erro e se arrepender e depois se reposicionar. Amém. Tanto que em Atos, ali depois que eles recebem o Espírito Santo, ele confessa Jesus diante de todo um sinédrio, a mudança que o arrependimento causa. Então, vamos supor que você tá aqui assistindo esse podcast, já tá triste porque eu errei, não tem mais jeito pra mim, eu já tô praticando uma mentira. Tão importante quanto você ouvir é reconhecer, né? E aí a gente vai falar um pouquinho disso mais pra frente. Isso, reconhecer, confessar. E algo extraordinário é o crescimento de Pedro depois de tudo isso. Não é? Sobre essa série que nós vamos ter. O que vai acontecer na vida das mulheres que tirarem essas pragas, que reconhecerem os seus erros, as suas fraquezas, o crescimento que vai ter espiritual. Porque o Senhor não habita em meio à confusão, a meio engano, a meio mentira. Ele não habita nisso, mas Verdade. a partir do momento que você dá espaço para o Senhor estar por inteiro ali, o crescimento, você decola para Cristo, né, meninas? Verdade. Então vamos lá, mais um pouquinho. Sirlene, como lidar com situações em que a verdade é difícil? Difícil pensando em alguns exemplos. Se você for falar a verdade para a pessoa, pode acontecer que você a magoe, que você machuque, pode ser que essa pessoa se afaste de você. Às vezes pode ser que essa pessoa seja prejudicada. Como que a gente pode agir num cenário desse onde você falando a verdade vai causar um dano? Buscar sabedoria do Senhor. Buscar sabedoria do Senhor. Olha, nós temos que entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é nosso amigo. Então, quando nós trazemos o Espírito Santo como nosso amigo do nosso lado e conversamos com ele, fala assim, Espírito Santo, me ajuda. Ele vai dar direção exatamente do que você tem que falar, de como você tem que agir, de como você tem que se posicionar. E muitas vezes nós deixamos isso de lado. Muitas vezes o inimigo ele quer que nós não enxergamos o Espírito como nosso amigo. Então, sem oração, sem sabedoria e sem a presença do Espírito, nós não vamos conseguir. Então, o conselho que eu dou assim é que vamos nos colocar e buscar essa sabedoria, buscar o entendimento do Senhor para que possamos não mentir, para que possamos vencer quando o diabo fala assim, olha, faça isso. Você fala assim, não, eu vou dizer a verdade, eu vou acima, porque você não pode. Muitas vezes nós magoamos pessoas porque às vezes nós temos que falar algo para a pessoa, né? Nós temos que falar algo, dá um toque para a pessoa. Você tem que falar a verdade para ela, mas como que eu vou falar se eu vou magoar aquela pessoa? Como que eu vou dizer para ela? Então nós temos que buscar essa sabedoria do Senhor. Em Tiago 1:5, o Senhor incentiva a pedir sabedoria a Deus o tempo todo. Então, ele nos ensina e nos incentiva a buscar essa sabedoria do Senhor. Então, o que eu digo? Que nós não conseguimos, nessas situações de verdade, né, de falar a verdade, dessas dificuldades, se não for pelo Senhor e se não tivermos sabedoria de Deus. Ô, Shirley, e é interessante, né? Porque realmente, quando nós
buscamos essa sabedoria do alto, que é algo excepcional, as coisas fluem de uma maneira muito mais leve. Verdade. Mas às vezes também, a gente tá num momento da nossa caminhada cristã que a gente se sente perdido. A gente ainda não consegue ali, tá bom, eu entendi que eu tenho que buscar essa sabedoria, mas eu não consigo pôr em prática isso. Então, por isso que é tão importante a gente buscar o aconselhamento e a orientação das pessoas que Deus coloca no nosso caminho. É verdade. Porque a palavra do Senhor diz em Provérbios 11:14 que há segurança na multidão de conselhos. Então, por isso que é importante a gente olhar assim, tá bom, eu já entendi que quando eu tô num cenário difícil, o meu coração me inclina a querer mentir e não querer dizer a verdade pra eu não machucar aquelas pessoas. Mas eu tô buscando sabedoria de Deus, ainda não consigo colocar isso em prática. Chega perto da sua liderança, chega perto dos seus pastores. As comunidades, as igrejas estão aí, algumas repletas de pastores bem capacitados como a nossa, pra você chegar perto da sua liderança e você mostrar ali, falar as suas dificuldades, porque são eles que vão instruir a gente na nossa caminhada. Porque muitas vezes, quando a gente vive uma vida de mentir o tempo todo, a gente não consegue girar a chave. Tá bom, como que eu vou girar essa chave pra falar a verdade? E quando a gente traz à luz a situação que a gente tá passando, seja pra nossa líder de ministério, seja pra os nossos pastores locais, eles conseguem olhar uma visão de fora, porque a gente, quando tá tão inserido, a gente olha naquela visão limitada, a gente enxerga pouco. Mas quando eles olham de uma visão de fora, conseguem apontar e dizer, olha, Caroline, é ali que você tá errando. Olha, porque Deus coloca pessoas ao nosso derredor a todo momento para nos orientar e nos capacitar. Então, a gente tem que ter a maturidade, porque eu sei que tem aí homens assistindo, mas como é um Radaças à Mesa, nós mulheres temos a tendência de sermos soberbas e autossuficientes, de dizer assim, não, oxe, vou chegar pra Roxane e falar pra Roxane que ela tem que me orientar, que ela tem que me ajudar. Não, a palavra de Deus nos instrui a todo momento que é melhor que andemos em dois do que somente em um, para que todas nós possamos nos amparar, nos ajudar. Então, se você tá tendo uma dificuldade assim, eu não consigo buscar essa sabedoria, eu não consigo pôr isso em prática, eu não consigo girar essa chave na minha mente, busca o aconselhamento. Saia da sua zona de conforto, saia da sua bolha chamada orgulho e vá buscar esse aconselhamento, porque eu tenho certeza que aonde você estiver, Deus vai colocar pessoas capacitadas para trazer clareza a essa situação que você está vivendo e te capacitar para que você não negocie os princípios bíblicos. Amém. E lembrar verdade. que como lidar com situações em que a verdade pode ser difícil. Eu preciso lembrar que a verdade não tem relação com a minha opinião. Porque tem gente que usa isso para falar assim, ninguém gosta de me ouvir porque eu sou uma pessoa que fala a verdade. Não, você é uma pessoa que tem uma opinião e acha que os outros são obrigados a aceitar. Isso é diferente de falar a verdade. Então, a verdade, ela não está relacionada necessariamente com a minha opinião sobre o que eu acho do outro. No livro de Efésios, capítulo 4, versículo 25, a Carol citou aqui, portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade. Não é só, tá bom, abandonei a mentira e então não vou mais mentir. Tá, e aí? E a verdade? Não existe meio termo, né? Não existe meio termo. A gente precisa praticar a verdade. E ser verdade é uma coisa e ser sincero é outra, irmãos. Com relação à sinceridade, a pessoas que têm um temperamento que gostam de falar e acham que os outros têm que ouvir, é praticar a temperança, né? Na verdade, né? Que o pessoal fala. Sincericídio, que eu logo... E eu gosto de esclarecer, porque às vezes as pessoas falam assim, estão se afastando de mim porque eu sou uma pessoa muito verdadeira. Não tem a ver com... Não, ser sincero é uma coisa e ser verdadeira é outra. Não, e a maioria das vezes, quando a pessoa fala assim, ela não é verdadeira, ela é mal educada. Mal educada. A maioria. Quando fala, eu sou muito sincera, vai orar. Pede pro Espírito Santo falar contigo, porque a maioria é mal educada. É verdade. Exatamente. Então, meninas, o que nós aprendemos aqui? A Bíblia abomina a mentira. Sim. Todas nós concordamos. Sim. A Bíblia não tem nenhum capítulo onde ela apoia uma mentirinha, Não. mesmo que seja para algo que é para a obra do Senhor, muito pelo contrário. Eu aprendi que o Senhor nos abençoa, tem misericórdia de nós no contexto geral. E nos perdoa com os nossos pecados. E isso caiu por terra muita coisa hoje, achei bem bacana.
Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa? Em relação... Também eu estava pensando em, como vocês falaram, de buscar o Espírito Santo de Deus para te dar sabedoria. Algo bem bacana que a Carol falou de você buscar ajuda. Né? Nós somos muito privilegiados aqui, porque aqui nos nossos pastores, eles são... paizãos, né? Mãezonas, abrem os braços pra gente, recebe, tem o gabinete pastoral. Isso é uma grande bênção. Esse ponto que foi falado, que quando você busca o Espírito Santo de Deus, ele te dá leveza para você falar, porque muitas vezes quando a gente quer agir em uma situação que se trata de mentira, são coisas muito sérias. E a gente sabe que vai mexer com o ego da pessoa, mesmo a pessoa sabendo que ela tá mentindo. Mas a pessoa, ela tá vivendo aquilo tão intensamente, Sirlene, que acaba sendo uma verdade para ela. E quando você vai falar, você vai mexer em algo muito profundo dela. Então, se não é o Espírito Santo te direcionando e também te dando autoridade, porque muitas vezes ele trabalha com a gente de forma delicada, mas tem hora que ele chega e ele te usa como exortação, porque tem situações que você precisa exortar. Nós amadurecemos assim. Tem hora que nós precisamos de uma passada mesmo de mão na cabeça. Olha, ovelha, não é assim. Vem pra cá, você é amada, não faça mais isso. Mas tem uma hora que a gente precisa do cajado mesmo. Opa! Tá errado. Então, o extraordinário de viver com o Espírito Santo de Deus é que ele te conduz na leveza, mas também ele te dá autoridade. E isso é extraordinário. Vamos seguir a nossa série, né, mais um pouco, mas eu quero já deixar aqui falando mais uma vez da faculdade de teologia. Você ainda é aluna, Carol? Você já terminou, né? Já terminei o médio. Você já terminou, você também terminou, eu e a Silene estamos estudando. É extraordinário o que nós temos aprendendo, o que ali nos ensina a não aceitar tudo que te fala, mas mergulhar na palavra de Deus, pesquisar, debater. Isso está sendo extraordinário. A faculdade tem curso básico de teologia, médio, avançado, tem curso de psicologia pastoral e muito mais. Então vale a pena clicar lá no link, conhecer um pouco e venha fazer parte dessa família, porque é uma delícia. Nesse episódio nós vamos fechar. Foi um pouquinho mais curtinho, mas tem muita coisa para falar sobre a mentira, então a gente vai dar continuidade. E eu quero aproveitar aqui para agradecer a nossa liderança, que é extraordinário dar esse espaço para a mulherada conversar, debater. Quero agradecer a todos os nossos pastores. Não vou estar citando o nome de ninguém, porque a gente corre o risco de falhar com alguém, porque graças a Deus a família só está crescendo. Então agradeço aos pastores, aos nossos líderes, às radaças. Quero agradecer em especial, né, o nosso fundador, o nosso pastor fundador Silas, que está ali. Ele junto, né, com a sua esposa Cida, sempre nos ensinando, mas nos desafiando, né? Ele não deixa a gente quieta. Ele não deixa a gente quieta, vai jogando o desafio e quer que a gente produza. E glória a Deus. E glória a Deus, que com isso nós temos crescido. Amém. Crescido. Que Deus continue abençoando a vida dele grandemente. Catiane, que é a nossa líder aí também das radaças, que também nos impulsiona, né, a cada dia. Então eu agradeço. E vamos terminar aí com uma oração? Amém? Pode fazer essa oração, Roxane? Espírito Santo, diante da tua presença, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento de reflexão, Senhor, de direcionamento e orientação com base na tua palavra. O Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E não queremos, Pai, não aceitamos, nós denunciamos aqui, Senhor, todo o pecado da mentira que tem batido na nossa porta dia a dia, pra gente não falar a verdade, pra gente esconder uma coisinha aqui, uma coisinha ali, porque vai gerar transtorno. A gente acha que a mentira, ela pode ser usada como uma estratégia, quando na verdade nós estamos negociando a nossa intimidade com o Teu Espírito Santo. E não queremos, Senhor, usar
usar estratégias, Senhor, humanas e erradas para deixar de negociar a nossa intimidade contigo, Senhor. Queremos que a estratégia venha do céu, porque o Senhor é puro. O Senhor abre caminho onde não tem caminho. Tem mulheres escutando, Senhor, que não estão se enxergando, Senhor, em outra situação se não mentir. A nossa oração é para que o Senhor abra os olhos dessa mulher, para que ela veja a verdade, Senhor, para que ela encontre o caminho da verdade e para que ela saiba, Senhor, debaixo da tua direção, como esclarecer essa bola, Senhor, essa bola de neve, Senhor, que foi gerando na vida dela através da mentira, tanto nas amizades, com os filhos, com o esposo, Senhor, com o trabalho, mas nós denunciamos, Senhor, e declaramos a tua verdade que é limpa, é pura e é santa sobre a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Aleluia. E nós vamos encerrando por aqui, mas já adiantando que vai ter continuidade essa série, porque mentira tem assunto. Vocês não se enganem, mentira tem assunto. Peço que compartilhem esse vídeo, porque eu sei que tem muitas mulheres, muitas famílias precisando se libertar da mentira. Eu agradeço por essa oportunidade, agradeço, meninas, e até mais.